É muito grande, ela sussurrou, tocando a terra que havia defendido com sangue e lágrimas. Debaixo do seu vestido de luto, sentiu algo se mover. Não era medo, era vida. Rita tinha perdido tudo. O marido afogado no rio, a dignidade pisoteada por homens poderosos, a esperança enterrada na noite do sertão goiano. Mas quando um peão de olhar firme apareceu na sua porta, quando suas mãos calejadas tocaram as dela sem pedir nada em troca, algo renasceu. Esta é a história de uma viúva que enfrentou o coronel mais temido de Goiás e descobriu que o amor pode florescer até em terra queimada. Se essa história tocou seu coração, curta agora mesmo. Seu gesto é um abraço para quem ainda está lutando. E comenta: como você acha que essa história vai terminar? Quero ler seu coração. A água do Rio das Almas descia pesada naquele trecho, escura como segredo guardado, e Rita Hartmann aprendeu que o silêncio do sertão não era a ausência de som, era o peso de tudo que não podia ser dito. 3 meses haviam passado desde que encontraram Afonso preso entre as raízes, com as botas ainda nos pés e o rosto já sem cor, como se o próprio rio tivesse apagado a última chance de explicação. Desde então, ela carregava o título de viúva como quem carrega pedra no peito. Pesado, constante, impossível de esquecer. Santa Rita do Araguaia, cidadezinha encravada no interior de Goiás, olhava para Rita com aquela mistura de pena e julgamento que só gente pequena sabe cultivar. Mulher sozinha era erro prestes a ser corrigido, diziam os olhares na missa, nas esquinas, no armazém onde ela comprava querosene e sal. Rita sentia o peso desses olhos como quem sente chuva fina. Não molha de uma vez, mas vai encharcando aos poucos, entrando pelos poros, gelando por dentro. Ela acordava antes do sol, quando o céu ainda guardava a cor de cinza chumbo e o mundo parecia suspenso entre a noite e o dia. Lavava o rosto com água fria do poço, olhava para o próprio reflexo tremido na bacia de metal e tentava reconhecer a mulher que havia sido. Mas a Rita de antes, aquela que ria fácil, que dançava forró nas festas da cidade, que acreditava em futuro, tinha se afogado junto com Afonso naquele rio maldito. A fazenda era pequena, mas honesta. Pasto verde nas épocas boas, curral de madeira que rangia ao vento. Casa de taipa com alpendre largo onde ainda pendia a rede que Afonso nunca mais balançaria. Rita tocava a terra com as mãos calejadas, sentia o cheiro de capim seco e esterco de gado. Escutava o mugido distante das vacas leiteiras. Tudo aquilo era dela, ou deveria ser. Mas a posse, Rita descobriu, não vinha com papel assinado. Vinha com respeito. E respeito para uma mulher sozinha no sertão era moeda rara. As primeiras ameaças chegaram sutis, quase gentis. Uma cerca cortada aqui, uma pedra jogada no poço ali. Rita consertava, limpava, seguia em frente. Mas à noite, quando a escuridão engolia a fazenda e o silêncio ficava denso demais, ela sentia o medo como bicho rastejante subindo pelas costas. Dormia com a espingarda de Afonso ao lado da cama, o dedo sempre perto do gatilho, o coração sempre perto do pânico. Numa madrugada sem lua, ouviu uma voz do lado de fora, baixa, grossa, saída do mato como reza de macumba. Mulher sozinha não segura terra. Terra aqui precisa de homem. Rita apertou os lençóis, prendeu a respiração. Pensou em gritar, pensou em atirar, pensou em correr, mas não fez nada. Apenas esperou o amanhecer, tremendo sob os cobertores, enquanto o mundo lá fora continuava girando, indiferente ao seu medo. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, Rita levantou, vestiu a saia de chita, prendeu o cabelo num coque apertado e tomou uma decisão. Não ia morrer de medo. Se iam tomar sua terra, que fosse com luta. Se iam apagar seu nome, que fosse com barulho. Foi assim que ela pensou pela primeira vez em procurar Zeca Barros. Zeca Barros era homem de silêncio e estrada, desses que aparecem quando alguém já não tem para onde correr. Rita ouvira falar dele pelos peões que passavam pela fazenda, um sujeito que tocava boiada de norte a sul, que não abaixava a cabeça para coronel nem para padre, que carregava no rosto uma cicatriz velha, presente de briga antiga, e nos olhos um cansaço que vinha de ter visto demais.
Ela o encontrou numa tarde de céu baixo, quando as nuvens pareciam querer desabar sobre a terra. Zeca estava no curral da fazenda do seu tião, ajudando a marcar bezerros, e Rita ficou observando de longe antes de se aproximar. Ele trabalhava com economia de movimento, cada gesto calculado, cada palavra medida. Havia nele uma presença que não precisava gritar para ser notada. Era como rocha no meio do rio, imóvel enquanto a correnteza passa. Rita esperou ele terminar. Quando Zeca finalmente guardou as ferramentas e limpou as mãos no pano sujo pendurado na cerca, ela se aproximou. O sol da tarde batia nas costas dela, projetando sua sombra comprida no chão de terra batida. Seu Zeca? Ele ergueu os olhos devagar, como quem não se assusta fácil. O olhar dele era direto, mas não invasivo, um olhar que media sem julgar. Dona Rita. Ele tocou a aba do chapéu num cumprimento breve. Ouvi falar do seu luto. Meus pêsames. Rita assentiu, sentindo o nó familiar na garganta. 3 meses depois e as condolências ainda doíam como ferida aberta. Preciso de ajuda, ela disse, sem rodeios. Não havia tempo para delicadeza. Zeca tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo escuro já grisalho nas têmporas e estudou o rosto dela por um instante. Rita sentiu que estava sendo lida como mapa. Cada ruga de cansaço, cada olheira de noite mal dormida, cada tremor contido nos lábios. Que tipo de ajuda? Do tipo que eu não consigo mais sozinha. Ele colocou o chapéu de volta, devagar, e indicou com a cabeça um tronco caído perto do curral. Os dois sentaram com distância respeitosa entre si, e Rita começou a contar. Falou das cercas cortadas, das pedras no poço, das pegadas no barro, da voz na madrugada. Zeca ouvia sem interromper, apenas assentindo de vez em quando, os olhos fixos no horizonte como se estivesse montando um quebra-cabeça na cabeça. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi denso. Zeca pegou um graveto do chão e começou a riscar formas abstratas na terra, círculos, linhas, pontos. Rita percebeu que ele pensava com as mãos, que o movimento ajudava a organizar os pensamentos. Tem ideia de quem seria? Ele perguntou finalmente. Rita hesitou. Dizer o nome era transformar suspeita em acusação. Era atravessar uma linha da qual não havia volta. Mas ela já tinha cruzado tantas linhas naqueles 3 meses, que mais uma não faria diferença. Coronel Haroldo Vilela. O graveto de Zeca parou no meio de um círculo. Ele ergueu os olhos lentamente. E Rita viu algo mudar na expressão dele. Não era medo, era reconhecimento. O reconhecimento de quem sabe exatamente o tamanho da encrenca. Tem certeza? Não tenho prova, mas sei. Zeca jogou o graveto longe e ficou olhando para as próprias mãos grandes marcadas de calos e cicatrizes, mãos que já tinham segurado de tudo. Rédea, corda, revólver, esperança. Haroldo Vilela não é homem de fazer coisa pela metade, ele disse, a voz baixa, mas firme. Se ele tá metido nisso, não é só para assustar, é para tomar. Eu sei. E você sabe também que pedir minha ajuda vai piorar as coisas antes de melhorar? Rita olhou para ele, para aquele homem que mal conhecia, mas no qual depositava uma confiança que não conseguia explicar. Era algo na forma como ele se portava, na calma que emanava mesmo falando de perigo. Era como se Zeca já tivesse visto o pior que o mundo tinha a oferecer e tivesse sobrevivido para contar a história, e sobrevivido sem perder a dignidade. Não tenho mais nada a perder, ela disse, e pela primeira vez em 3 meses sentiu que estava dizendo a verdade. Zeca ficou em silêncio por mais um tempo, o olhar perdido nas montanhas distantes onde o sol começava a descer. Então, ele se levantou, sacudiu a poeira da calça e estendeu a mão para Rita. Amanhã cedo eu vou na sua fazenda. Quero ver com meus próprios olhos o que está acontecendo. Rita apertou a mão dele. Uma mão calejada, quente, firme. E sentiu algo estranho se mexer dentro do peito. Não era alívio, não ainda. Era apenas a primeira fagulha de esperança, pequena e frágil, mas viva. Quando ela voltou para casa naquela noite, o céu já estava escuro e cheio de estrelas. Mas pela primeira vez, desde a morte de Afonso, Rita não se sentiu completamente sozinha. Havia alguém agora entre ela e o abismo.
Alguém que não tinha corrido, não tinha julgado, não tinha duvidado. Alguém que talvez entendesse o peso de ficar de pé quando o mundo inteiro quer te ver de joelhos. Zeca chegou com o primeiro clarão da manhã, montado num cavalo baio de aparência modesta, mas olhar atento. Rita já estava acordada. Na verdade, mal tinha dormido. Passou a noite revirando na cama, ouvindo cada rangido da casa, cada sussurro do vento, imaginando sombras que talvez não estivessem lá. Ela preparou café no fogão a lenha, usando a velha cafeteira de alumínio que tinha sido da mãe de Afonso. O cheiro encheu a cozinha pequena, misturando-se com o aroma de lenha queimada e manhã fria. Quando Zeca bateu na porta, Rita limpou as mãos no avental e foi receber. Bom dia, dona Rita. Ela serviu o café em canecas de esmaltadas, sem açúcar. Aprendeu com os peões que homem de lida não gosta de café doce. Os dois beberam em silêncio, sentados à mesa de madeira tosca, enquanto lá fora o mundo ia clareando devagar, revelando os contornos da fazenda, o curral, o paiol, o pasto que se estendia até encontrar a Serra Baixa no horizonte. Vou dar uma volta, Zeca disse, depois de terminar o café. Quero ver tudo. Cerca, poço, curral, os lugares onde você notou o movimento. Rita o acompanhou, caminhando ao lado dele pela propriedade que conhecia de cor, mas que agora via com olhos diferentes. Zeca não falava muito, apenas observava. Parava de vez em quando, agachava-se para examinar algo no chão, passava a mão nas madeiras da cerca, testava a firmeza dos mourões. No poço, ele viu as pedras que Rita tinha tirado, pedras grandes demais para terem caído por acidente. Perto do curral, encontrou as marcas de botas no barro já meio apagadas pela chuva, mas ainda visíveis para quem sabia procurar. Quantos homens trabalham aqui? Ele perguntou. 2 peões fixos e mais 3 diaristas quando precisa. Mas depois que Afonso morreu, os diaristas sumiram. Ficaram com medo de se associar comigo. Zeca assentiu, sem surpresa. Medo era moeda corrente no sertão, e o coronel Vilela sabia como usá-la. Eles seguiram até a divisa do pasto, onde a cerca fazia a curva, seguindo o curso seco de um córrego antigo. Foi ali que Zeca parou de verdade, o corpo ficando tenso como corda esticada. Rita viu a mudança e sentiu o próprio coração acelerar. O que foi? Zeca não respondeu imediatamente. Agachou-se perto de um mourão e passou os dedos pela madeira cortada. O corte era limpo demais para ser obra de animal, preciso demais para ser acidente. Isso aqui foi feito com alicate de cerca, ele disse, a voz baixa. E recente. Veja como a madeira ainda está clara por dentro. Rita sentiu um arrepio subir pela espinha. Sabia que as cercas tinham sido cortadas, mas ver Zeca confirmando, ver a prova ali tão clara, tornava tudo mais real, mais perigoso. Tem mais, Zeca continuou, levantando-se e caminhando ao longo da cerca. Olha, aqui. Ele apontou para o chão. No barro seco, quase imperceptíveis, havia marcas de cascos. 2 cavalos, talvez 3, que tinham passado ali recentemente. As marcas seguiam a linha da cerca, paravam em alguns pontos, depois continuavam. Estavam mapeando, Zeca disse mais para si mesmo do que para Rita. Vendo até onde vai sua terra, procurando os pontos fracos. Pontos fracos para quê? Zeca olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que Rita não conseguiu decifrar. Era parte raiva, parte tristeza, parte determinação. Para entrar quando quiserem, para fazer o que quiserem. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rita olhou para a própria terra, o pasto verde, as árvores esparsas, a serra ao longe, e pela primeira vez se perguntou se valia a pena lutar. Se não seria mais fácil vender, ir embora, começar de novo em outro lugar onde ninguém conhecesse seu nome ou sua dor. Mas então, lembrou do rosto de Afonso, do jeito como ele amava aquela terra, de como trabalharam, juntos lado a lado, para transformar um pedaço de chão seco em algo que pudesse chamar de lar. E lembrou também da voz na madrugada, da certeza arrogante de que ela era fraca demais para resistir. O que a gente faz? Ela perguntou, e a própria voz saiu mais firme do que esperava. Zeca tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo e olhou para o céu, como se buscasse resposta nas nuvens que começavam a se formar. Primeiro, a gente precisa de prova concreta.
Pegada no barro e cerca cortada não. Bastam. Podem dizer que foi qualquer um. Precisamos pegar alguém no ato ou fazer alguém confessar. E como fazemos isso? Zeca colocou o chapéu de volta e a encarou diretamente. Fazendo você de isca. Rita sentiu o estômago revirar, mas não desviou o olhar. Havia algo na forma como Zeca falava, uma honestidade crua que era quase reconfortante. Ele não estava tentando protegê-la da verdade, não estava subestimando sua coragem. Explica. E ali, parados na divisa da fazenda com o vento, soprando entre eles, Zeca começou a desenhar o plano. Não era um plano bonito, nem seguro, nem garantido. Mas era um plano. E Rita descobriu que naquele momento era tudo o que precisava. Naquela noite, enquanto Zeca voltava para a cidade prometendo retornar em 2 dias, Rita ficou sozinha na fazenda novamente. Mas algo tinha mudado. O silêncio continuava pesado, as sombras continuavam ameaçadoras, o medo continuava presente. Porém, agora havia também outra coisa. Um fio fino de coragem, frágil, como teia de aranha, mas resistente o suficiente para segurar. Rita tocou o terço que guardava no bolso. Herança da avó, contas gastas de tanto serem rezadas, e sussurrou uma prece que não era pedido de proteção, mas de força. Força para fazer o que precisava ser feito. Força para não quebrar quando o mundo apertasse. Força para provar que mulher sozinha não era erro a ser corrigido, mas força a ser respeitada. Os 2 dias seguintes arrastaram-se como ferida que não cicatriza. Rita tentou manter a rotina, ordenhar as vacas, alimentar as galinhas, consertar uma tábua solta no curral. Mas cada tarefa era executada com parte da mente sempre alerta, sempre esperando. O plano de Zeca ecoava na cabeça dela como sino distante. Fazê-la de isca significava expor-se. Significava parecer fraca, vulnerável, pronta para desistir. Significava mentir tão bem que até ela mesma quase acreditasse. Na manhã do 3º dia, Rita acordou com o corpo doendo. Tinha dormido mal, o pescoço torto, as costas tensas. Levantou-se devagar, lavou o rosto, prendeu o cabelo. Quando olhou no espelho rachado do quarto, viu uma mulher que parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Mas havia algo novo também nos olhos. Uma dureza que não estava lá antes, uma determinação forjada no fogo da perda. Zeca chegou ao meio-dia, trazendo consigo 2 homens que Rita conhecia de vista, João Cuité e Minervino, peões de confiança que trabalhavam ocasionalmente na região e que, mais importante, não deviam favores ao coronel Vilela. Os 3 conversaram baixo no alpendre, enquanto Rita preparava almoço. Arroz, feijão, carne seca desfiada, uma simplicidade honesta que enchia a barriga e aquecia o peito. Depois de comerem, Zeca expôs o plano com mais detalhes. Amanhã você vai até a cidade, ele disse, olhando direto para Rita. Vai no bar onde o coronel Vilela costuma estar e vai dizer que não aguenta mais, que a fazenda é grande demais para você sozinha, que está pensando em vender. Rita engoliu, fem seco. E se ele não estiver lá? Vai estar. Sábado é dia dele. E se não estiver, você deixa o recado com alguém que leve a mensagem. O importante é plantar a semente. E depois? Depois você volta para cá e espera. Vai mencionar, como quem não quer nada, que hoje à noite vai ficar sozinha porque eu tive que resolver um problema longe e os peões estão ocupados. Vai deixar claro que a casa vai estar vazia, desprotegida. João Cuité, um homem magro de bigode fino e olhos espertos, balançou a cabeça. Ele vai mandar alguém, pode ter certeza. E quando mandarem, Zeca continuou, a gente vai estar esperando, escondidos no paiol, no curral, onde for preciso. Vamos pegar quem vier e fazer confessar. Minervino, mais velho e silencioso, finalmente falou, a voz rouca de quem fumou demais. E se vierem armados? Vão vir, Zeca disse com simplicidade. Mas a gente também vai estar. Rita sentiu o medo apertar o peito, mas não deixou transparecer. Olhou para os 3 homens, estranhos que se tornaram aliados num piscar de olhos, unidos apenas pela ideia de que havia coisas que não podiam ser toleradas, linhas que não podiam ser cruzadas. Quando começamos? Ela perguntou. Amanhã, Zeca respondeu.
Descanse hoje. Amanhã você precisa estar convincente. Naquela tarde, depois que os homens foram embora, Rita caminhou até o paiol, onde guardava as ferramentas e os fardos de capim. O lugar cheirava a terra seca e madeira velha, um cheiro reconfortante de trabalho e suor honesto. Ela se sentou num dos fardos e ficou ali, apenas respirando, tentando acalmar o turbilhão dentro do peito. Foi então que viu, no canto do paiol, meio escondida entre duas tábuas, havia uma caixa de madeira que ela não reconhecia. O coração de Rita disparou. Levantou-se devagar, cada músculo tenso, e se aproximou com cuidado. A caixa era pequena, do tamanho de uma bíblia, e não tinha tranca. Com mãos trêmulas, Rita abriu. Dentro havia um pedaço de corda enrolada, o tipo de corda usada para amarrar gado, e embrulhado num pano sujo, algo que fez o sangue de Rita gelar nas veias. Uma cascavel morta, o corpo já começando a apodrecer, mas com a cabeça intacta e os olhos vítreos ainda abertos, fixos em nada. Rita deixou cair a tampa da caixa e recuou, o estômago revirando. Não era apenas o nojo da cobra morta, era o significado. Era o recado claro, morte silenciosa, venenosa, esperando no lugar onde ela menos esperava. Ela saiu do paiol cambaleando, respirando fundo para não vomitar. Precisava contar para Zeca. Precisava, mas então parou. Contar agora só atrasaria o plano. E talvez fosse exatamente isso que eles queriam, plantar medo suficiente para fazê-la desistir antes mesmo de tentar. Rita limpou a boca com as costas da mão, endireitou os ombros e voltou para casa. Não tocou na caixa, não mexeu em nada. Apenas fechou a porta do paiol e seguiu em frente. Aquela noite, deitada na cama com a espingarda ao lado, Rita não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de madeira, contando as vigas, ouvindo os grilos lá fora, e pensou em Afonso, no jeito como ele ria, no jeito como a chamava de minha pequena força, mesmo ela sendo quase da mesma altura. Pensou em como teria sido diferente se ele estivesse ali, se o rio não o tivesse levado, se a vida fosse justa. Mas a vida não era justa. Isso Rita já tinha aprendido. O que a vida era, ela descobriu, era uma sequência de escolhas. E amanhã ela faria a mais importante de todas. O sábado amanheceu com o céu limpo e quente, o tipo de dia que parecia zombar da tempestade que Rita sentia por dentro. Ela se arrumou com cuidado, vestiu a saia preta de luto que guardava para ocasiões especiais, prendeu o cabelo num coque baixo, colocou o terço da avó no bolso como talismã. No espelho, viu uma viúva cansada, derrotada, pronta para desistir. Perfeito. A cidade ficava a 1 hora de charrete e Rita fez o caminho em silêncio, as rédeas frouxas nas mãos, enquanto a égua conhecia o trajeto de cor. As ruas de Santa Rita do Araguaia eram de terra batida, ladeadas por casas baixas de janelas coloridas e varandas onde velhas sentavam para observar o mundo passar. Quando Rita atravessou a rua principal, sentiu os olhos grudados nela. Sempre os olhos, sempre julgando, sempre pesando. O bar do seu Gesualdo ficava na esquina da praça, um estabelecimento simples de paredes caiadas e mesas de madeira escura, onde os homens da cidade se reuniam para beber cachaça e discutir política, futebol e a vida alheia. Rita amarrou a égua no poste em frente e respirou fundo antes de entrar. O silêncio que se fez quando ela cruzou a porta foi quase palpável. Conversas morreram no meio, copos pararam no ar, olhares se viraram. Uma mulher decente não entrava em bar, muito menos uma viúva de luto. Mas Rita não era mais uma mulher decente, era uma mulher desesperada. Ou pelo menos era isso que precisavam acreditar. O coronel Haroldo Vilela estava exatamente onde Zeca dissera que estaria. Sentado à mesa do fundo, ladeado por 2 capangas de expressão vazia e roupas caras demais para simples trabalhadores. Vilela era homem grande, de barriga proeminente e bigode grisalho bem aparado, o tipo de presença que ocupava espaço não pelo físico, mas pelo poder que emanava. Quando viu Rita, os olhos dele brilharam. Não de surpresa, mas de satisfação. Rita atravessou o bar com passos medidos, sentindo as pernas tremerem, mas não deixando isso transparecer. Parou a uma distância respeitosa da mesa do coronel. Seu Haroldo,
ela disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Dona Rita. Ele não se levantou, não ofereceu cadeira. Apenas a estudou como quem estuda gado no leilão. Que surpresa vê-la aqui. Preciso conversar com o senhor. Conversar. Vilela trocou um olhar com os capangas e um deles sorriu. Um sorriso fino, cruel. Sobre o quê? Rita hesitou, deixando o silêncio se estender por um momento. Depois, como se estivesse reunindo coragem, falou. Sobre a fazenda. Os olhos de Vilela se estreitaram, mas o sorriso permaneceu. Ah, sim, a fazenda. Ouvi dizer que anda tendo problemas por lá. Problemas que o senhor conhece bem. Rita pensou, mas não disse. Em vez disso, baixou os olhos, deixou os ombros caírem, a imagem perfeita de derrota. Não estou conseguindo tocar sozinha, ela admitiu, as palavras saindo com dificuldade. É terra demais para uma mulher só. Os peões não querem trabalhar comigo. Os vizinhos não ajudam. Pensei que talvez fosse hora de vender. A mudança. No rosto de Vilela foi sutil, mas Rita viu. A tensão diminuindo, o sorriso ficando mais genuíno, o corpo relaxando na cadeira. Era a reação de quem vê a vitória se aproximando. Vender, ele repetiu, saboreando a palavra. Bem, isso é sensato da sua parte, dona Rita. Muito sensato mesmo. Aquela terra é boa, mas, como você disse, precisa de mão firme, mão de homem. Rita apertou os punhos dentro dos bolsos, mas manteve a expressão neutra. Estou pensando nisso, mas antes de tomar decisão, queria arrumar algumas coisas na propriedade. Deixar tudo em ordem, sabe como é? Claro, claro, mulher organizada, isso é bom. O problema é que vou ficar sozinha hoje à noite. O peão que estava me ajudando teve que viajar, e os outros têm compromisso na cidade. Fico um pouco apreensiva. Ela deixou a palavra pairar no ar, carregada de significado. Vilela pegou o copo de cachaça, tomou um gole longo e colocou de volta na mesa com força calculada. Não precisa se preocupar, dona Rita. Santa Rita do Araguaia é cidade pacífica. Tenho certeza que não vai acontecer nada com você. O jeito como ele disse, com tanta certeza, tanta convicção, fez o sangue de Rita gelar, mas ela apenas assentiu, murmurou um agradecimento e se virou para sair. Dona Rita, a voz de Vilela a deteve quando ela já estava quase na porta. Quando decidir vender de verdade, me procure. Tenho interesse naquela terra. Posso oferecer um preço justo. Rita olhou por sobre o ombro, encontrou os olhos dele. Pequenos, calculistas, frios como os de cobra, e forçou um sorriso cansado. Vou pensar nisso, seu Haroldo. Ela saiu do bar sentindo as pernas bambas, o coração martelando. Só conseguiu respirar direito quando estava de volta na charrete, as rédeas nas mãos, a cidade ficando para trás. Tinha funcionado. Ela tinha plantado a semente, tinha jogado a isca. Agora era só questão de tempo até alguém morder. Rita chegou em casa no final da tarde, quando o sol já pendia baixo no céu, pintando tudo de dourado e laranja. Zeca, João Cuité e Minervino já estavam lá, os cavalos amarrados longe da vista da estrada, escondidos atrás do paiol. Os 3 homens estavam verificando armas, testando gatilhos, contando munição. Como foi? Zeca perguntou assim que a viu. Rita desceu da charrete, amarrou a égua e contou tudo, cada palavra, cada olhar, cada detalhe da conversa. Quando terminou, Zeca assentiu devagar. Ele vai mandar alguém. Talvez hoje mesmo, talvez amanhã, mas vai mandar. Você tem certeza? Tenho. Zeca olhou para o horizonte, para as nuvens que começavam a se formar anunciando mudança no tempo. Homem como Vilela não deixa a oportunidade passar. Se ele acha que você está fraca, vai apertar até quebrar. Rita sentiu um arrepio, mas não era apenas de medo. Era também de raiva. Uma raiva fria, controlada, que vinha crescendo dentro dela desde que encontrara a Cascavel morta no paiol. Raiva de ser tratada como coisa, como propriedade a ser tomada, como obstáculo a ser removido. Então vamos esperar, ela disse. Os homens se posicionaram antes do anoitecer. João Cuité ficou no paiol, escondido entre os fardos de capim, com visual claro para a casa e o curral. Minervino se acomodou no celeiro, rifle apoiado numa abertura entre as tábuas. Zeca ficou mais perto,
escondido atrás do curral de onde podia ver tanto a frente quanto os fundos da casa. Rita, por sua vez, entrou na casa e acendeu a lamparina, deixando-a bem visível na janela da sala. Colocou lenha no fogão mesmo sem precisar cozinhar nada, só para a fumaça subir pela chaminé e dar impressão de normalidade. Depois sentou-se à mesa com a espingarda de Afonso atravessada no colo, as mãos suadas no metal frio. A noite caiu rápido, como sempre caía no sertão, sem meio termo, sem aviso. Um momento havia luz, no outro só escuridão pontilhada de estrelas. Rita apagou a lamparina depois de 1 hora, como faria normalmente antes de dormir, mas não foi para o quarto. Ficou ali, sentada no escuro, ouvindo. O silêncio da noite era diferente do silêncio do dia. Era mais denso, mais vivo. Rita ouvia o canto dos grilos, o croar distante de sapos no córrego, o farfalhar de pequenos animais no mato. Cada som a fazia prender a respiração, cada movimento das sombras lá fora a fazia apertar a arma com mais força. As horas se arrastavam como mel frio. 10 da noite. Nada. Meia-noite. Nada. Rita começou a se perguntar se tinha errado, se Vilela era mais esperto do que imaginara, se não ia mandar ninguém justamente por suspeitar de armadilha. Começou a sentir o cansaço pesando nas pálpebras, a tensão dando lugar ao torpor. Foi então que ouviu cascos na estrada, abafados na terra mais inconfundíveis. 3 cavalos, talvez 4, aproximando-se devagar, como quem não quer fazer barulho. Rita sentiu o coração disparar. Levantou-se devagar. Posicionou-se ao lado da janela, de onde podia ver sem ser vista. 3 vultos se materializaram na escuridão, descendo dos cavalos numa distância prudente da casa. Um ficou segurando as rédeas, vigia. Os outros 2 avançaram a pé, silhuetas escuras contra o céu estrelado. Rita reconheceu o jeito de andar de um deles. Passos largos, levemente tortos. Nica Andrade, o capataz de Vilela. O outro era mais novo, mais rápido nos movimentos. Eles se separaram. Um foi para os fundos da casa testando janelas. O outro veio para a frente, direto para a porta. Rita recuou da janela, posicionou-se atrás da mesa. As mãos não tremiam mais, estavam firmes, frias, certas. Ouviu a maçaneta girar devagar, testando. A porta estava trancada por dentro, mas Rita sabia que não ia segurar por muito tempo. E não segurou. O homem forçou com o ombro, e a madeira velha cedeu com um estalo que rasgou o silêncio. Ele entrou na escuridão da casa, revólver na mão, os olhos ainda se ajustando à falta de luz. Rita não pensou, apenas agiu. Pegou o castiçal pesado de bronze que estava na mesa e acertou a lateral da cabeça do homem com toda a força que tinha. O impacto ecoou oco, e ele cambaleou para o lado, o revólver caindo no chão com um baque. Rita! O grito veio de fora. Zeca! Tudo aconteceu ao mesmo tempo. O segundo homem, ouvindo o barulho, correu para a frente da casa. O vigia montou no cavalo, pronto para fugir. Mas Zeca já estava em movimento, saindo da sombra do curral com o revólver em punho. Parado! O tiro de advertência rasgou a noite, e o vigia congelou. João Cuité e Minervino surgiram de seus esconderijos, cercando os invasores. Dentro da casa, o homem que Rita acertara estava no chão gemendo, a mão na cabeça sangrando. O segundo, vendo-se cercado, levantou as mãos devagar. Calma, calma, não queremos problemas. Tarde demais para isso, Zeca disse, a voz gelada. Foi Minervino quem reconheceu o segundo homem primeiro. Nica Andrade, devia imaginar que você estava metido nisso. O capataz de Vilela cuspiu no chão, mas não negou. Seus olhos, pequenos e nervosos, pulavam de um homem para outro, calculando chances de escapar e não encontrando nenhuma. Zeca amarrou os 3, o vigia, Nica e o outro que Rita acertara, e os sentou encostados na parede da casa. Rita acendeu uma lamparina e, pela primeira vez, viu direito o rosto de quem tinha vindo para machucá-la. Nica era homem de meia idade, pele curtida de sol, cicatriz atravessando a sobrancelha. Tinha o olhar de quem fazia trabalho sujo sem questionar, desde que o pagamento fosse bom. O outro era mais novo, quase um menino, com medo estampado no rosto. O vigia era velho, magro, calado. Quem mandou vocês? Zeca perguntou, mas já sabia a resposta. Silêncio. Vou perguntar de novo, e sugiro que respondam.
Quem mandou vocês aqui? Foi o menino quem quebrou primeiro. Os olhos dele foram de Zeca para Rita, e ela viu algo ali. Não ódio, não maldade. Apenas medo e arrependimento. Coronel Vilela, ele sussurrou. Ele mandou a gente dar um susto na viúva. Disse que era para ela entender que não tinha como ficar sozinha aqui. Cala a boca, moleque, Nica rosnou. Mas o menino continuou, as palavras saindo num fluxo desesperado. A gente não ia machucar ela de verdade. Só ia quebrar umas coisas, talvez tocar fogo no paiol, para ela ter medo e vender logo. O coronel disse que pagava bem, disse que era coisa simples. Simples? Rita interrompeu, a voz saindo baixa, mas cortante como faca. Invadir minha casa no meio da noite armados, e acham que é simples? O menino baixou os olhos envergonhado. Mas foi Nica quem Rita queria ouvir. Aproximou-se dele, agachou-se para ficar na altura dos olhos dele. Por que ele quer minha terra? Nica a encarou com desprezo. Você é burra ou se faz? Sua terra corta na estrada boiadeira. Encurta caminho dele para o frigorífico de Goiânia em 2 dias. 2 dias menos de viagem é menos gado morto, menos peso perdido, mais lucro. E ele não vai deixar uma viuvinha teimosa atrapalhar os negócios dele. As palavras foram ditas com tanta naturalidade, tanta frieza, que Rita sentiu vontade de bater nele de novo. Mas não precisou. Zeca já estava se movendo, indo buscar os cavalos. Vamos levar esses 3 para o delegado. Agora. A cavalgada até a cidade foi silenciosa e tensa. Zeca e Rita na frente, os 3 prisioneiros amarrados e montados em seus próprios cavalos, com João Cuité e Minervino fazendo a retaguarda, rifles prontos caso alguém tentasse fugir. A lua estava alta e cheia, iluminando o caminho de terra com luz prateada, que transformava o sertão numa paisagem de sombras e contrastes. Rita cavalgava com as costas retas, mas por dentro sentia uma mistura de exaustão e euforia. Tinham conseguido. Tinham pego os homens de Vilela em flagrante. Tinham a confissão do menino. Tinham prova. Mas uma parte dela sabia que a batalha estava longe de terminar. Coronéis como Haroldo Vilela não caíam fácil. Tinham dinheiro, influência, advogados, amigos em posições importantes. Mas tinham que tentar. A delegacia de Santa Rita do Araguaia era um prédio pequeno de paredes caiadas, com 2 celas nos fundos e um escritório minúsculo na frente, onde o delegado Tertuliano passava mais tempo dormindo do que trabalhando. Quando o grupo chegou, eram quase 4 da manhã, e precisaram bater na porta várias vezes até o delegado aparecer, de camisola e olhos inchados de sono. Que diabos! Tertuliano parou ao ver a cena. Zeca, Dona Rita, que está acontecendo aqui? Prendemos 3 homens invadindo a fazenda da Dona Rita, Zeca disse sem rodeios. Armados, confessaram que foram mandados pelo coronel Vilela. O rosto de Tertuliano mudou, passando da confusão para algo entre medo e desconforto. Ele era homem de meia-idade, barriga proeminente e bigode ralo, o tipo de autoridade que preferia não se envolver em confusão grande. Coronel Vilela? Ele repetiu, a voz subindo uma oitava. Vocês têm certeza do que estão dizendo? Eles confessaram, Rita disse firme, na frente de testemunhas. Tertuliano coçou a cabeça, olhou para os 3 homens amarrados. Nica com expressão fechada, o menino com olhos baixos, o vigia impassível, e suspirou pesado. Entrem. Vou ouvir a história toda. Dentro da delegacia, sob a luz amarelada de um lampião a gás, Rita contou tudo. Começou pela morte de Afonso, passou pelas ameaças, pelas cercas cortadas, pela cascavel no paiol, pela conversa com Vilela no bar. Zeca complementou com os detalhes do plano, e João Cuité e Minervino confirmaram tudo como testemunhas. Quando terminaram, Tertuliano estava pálido. Isso é grave, ele murmurou. Muito grave. Se for verdade que o coronel Vilela mandou, é verdade. O menino interrompeu de repente, a voz tremendo. Ele mandou. Pagou 50 cruzeiros para cada um, metade adiantado. Disse que era só dar um susto, que a viúva ia vender a terra e pronto. Mas eu não sabia que ia ser assim. Não sabia que tinha tanta gente envolvida. Nica lançou um olhar assassino para o menino, mas não disse nada. Sabia que já estava perdido. Tertuliano levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para a rua vazia lá fora.
Rita viu a luta interna se desenrolando no rosto dele. O medo de confrontar um homem poderoso versus o dever de fazer justiça. Vou prender esses três, ele disse finalmente sem virar. Invasão de propriedade, porte ilegal de arma, tentativa de intimidação. Mas prender o coronel Vilela, isso precisa de mais. Preciso de prova que ele mandou, não apenas a palavra deles. A palavra de 3 homens pegos em flagrante não basta? Rita perguntou incrédula. Tertuliano finalmente se virou, e havia genuína tristeza nos olhos dele. Dona Rita, com todo respeito, não basta. O coronel Vilela tem advogados que vão dizer que esses homens agiram por conta própria, que ele nem sabia. Vão dizer que vocês armaram tudo isso para incriminar um homem honrado. Preciso de algo concreto. Uma testemunha que não seja esses 3, ou alguma prova física, ou o quê? Zeca cortou, a voz dura. Ou uma confissão dele mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rita sentiu a frustração subindo pela garganta como bile. Tinham arriscado tanto, conseguido tanto, e ainda não era suficiente. Foi João Cuité quem teve a ideia. E se a gente fizesse ele confessar? Todos olharam para ele. Como? Tertuliano perguntou. Vilela não sabe que a gente pegou esses 3 ainda. Deve estar esperando notícia do trabalho bem feito. E se a gente usasse isso? Zeca estreitou os olhos pensando. Depois, devagar, começou a assentir. Continuamos o jogo, ele disse. Rita, vai até ele de novo. Diz que quer vender mesmo, quer fechar negócio. Quando estiverem conversando, ela provoca. Deixa ele se gabar e a gente escuta. Minervino completou. Escondidos, como testemunhas. Se ele confessar, admitir o que fez, temos ele. Tertuliano balançou a cabeça incerto. Isso é perigoso. E mesmo que funcione, não sei se... Eu faço. Rita interrompeu. Todos olharam para ela e ela repetiu mais firme. Eu faço. Quero ouvir da boca dele. Quero que ele admita que matou. Afonso que quis me tirar da minha terra, que achou que por eu ser mulher seria fácil. Dona Rita, eu faço, ela repetiu, e havia aço na voz. Com ou sem sua aprovação, delegado. Tertuliano olhou para ela por um longo momento, e Rita viu o momento exato em que ele cedeu. Que Deus nos ajude, ele murmurou. O plano foi traçado ali mesmo, na luz fraca da delegacia, enquanto lá fora o céu começava a clarear com o primeiro sinal de aurora. Rita iria procurar Vilela no final da tarde, quando ele costumava estar na fazenda dele. Diria que tinha decidido vender, que queria acertar os detalhes. Zeca, o delegado e os outros estariam escondidos, prontos para intervir se necessário. Era arriscado. Era quase insano, mas era a única chance. Rita passou o dia na fazenda tentando descansar, mas o sono não veio. Ficou sentada no alpendre, olhando para a terra pela qual tanto tinha lutado. O pasto verde, as árvores esparsas, a serra ao longe. Pensou em Afonso, em como ele adorava aquele lugar, em como tinham sonhado juntos com um futuro ali. E pensou em como não ia deixar que tirassem isso dela. Quando o sol começou a descer, Rita se arrumou novamente. Mesma saia de luto, mesmo coque no cabelo. Mas dessa vez, dentro do bolso, além do terço da avó, levava algo mais. Coragem pura cristalizada em raiva contida. Zeca a acompanhou até perto da fazenda de Vilela, mas ficou para trás quando ela subiu sozinha pelo caminho de terra que levava à casa grande. Uma construção imponente de 2 andares com varanda larga e colunas brancas, cercada por jardins bem cuidados, que contrastavam brutalmente com a rusticidade das fazendas vizinhas. Um empregado a recebeu na porta e a levou até o escritório, onde Vilela estava sentado atrás de uma mesa de jacarandá, bebendo uísque num copo de cristal. Quando viu Rita, o sorriso que se abriu no rosto dele foi de pura satisfação. Dona Rita, que prazer recebê-la em minha humilde casa. Sente-se, por favor. Rita sentou na cadeira indicada, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Vim porque decidiu, ela começou. Vou vender a fazenda. Ah, Vilela bateu palmas uma vez, contente como criança, que sabe a decisão. A senhora não vai se arrepender, garanto. Vou oferecer um preço bom, justo. Quanto? Ele mencionou um valor. Era menos da metade do que a terra valia. Rita engoliu o insulto e assentiu. Aceito, mas tenho uma condição. Condição?
A sobrancelha de Vilela arqueou. Qual? Quero saber por que o senhor quer tanto minha terra. Quero entender o que a torna tão especial. Vilela a estudou por um momento, depois deu de ombros e encheu o copo de novo. Não é segredo. Sua terra corta a estrada boiadeira, encurta meu caminho para o frigorífico em 2 dias. Economia de tempo, de dinheiro, de perda de gado. Simples assim. E meu marido? Rita perguntou, a voz saindo mais baixa. Afonso sabia disso? O sorriso de Vilela vacilou por uma fração de segundo. Seu marido era homem teimoso. Não quis vender quando ofereci. Então o senhor se livrou dele. Silêncio. O ar na sala ficou denso. Vilela colocou o copo na mesa devagar, os olhos estreitando. Cuidado com o que diz, dona Rita. Mas Rita não recuou. Inclinou-se para frente, os olhos fixos nos dele. Afonso não caiu no rio por acidente, caiu. O senhor mandou. Assim como mandou seus homens me ameaçarem, cortarem minhas cercas, jogarem a cascavel no paiol. Vilela levantou, a face enrubescendo. A senhora está delirando. Luto faz isso com mulher fraca. Eu não sou fraca. Rita se levantou também, a voz ecoando na sala. E não sou idiota. Sei o que o senhor fez. Só quero ouvir da sua boca. Por um momento, Vilela pareceu prestes a explodir. Mas então, surpreendentemente, riu. Uma risada curta, amarga. E o que mudaria? Mesmo que eu tivesse feito tudo isso, e não estou admitindo que fiz, quem acreditaria em você? Uma viuvinha desesperada acusando um homem respeitado? Por favor. Ele se aproximou. E Rita forçou-se a não recuar. Seu marido morreu. Porque não entendeu como as coisas funcionam aqui. Terra não pertence a quem tem papel, pertence a quem tem força para segurar. E você, minha cara, não tem essa força. Talvez não. Uma voz nova disse da porta. Mas eu tenho. Vilela se virou, sobressaltado. O delegado Tertuliano estava parado na entrada do escritório com Zeca logo atrás. Coronel Haroldo Vilela, Tertuliano disse, a voz tremendo levemente, mas firme. Está preso por intimidação, invasão de propriedade e... Ele olhou para Rita, que assentiu. E por envolvimento na morte de Afonso Hartmann. O rosto de Vilela passou do vermelho ao branco em segundos. Você não pode... Não tem provas. Tenho sua confissão, Tertuliano disse. E tenho 3 homens presos que confirmam tudo. Acabou, Vilela. Por um momento, pareceu que o coronel ia reagir, ia gritar, ia tentar comprar sua saída como sempre fazia. Mas quando viu Zeca dar um passo à frente, a mão perto do revólver, ele pareceu murchar. As algemas foram colocadas com dificuldade. Vilela resistiu, esperneou, ameaçou, mas no fim foi levado. E Santa Rita do Araguaia, pela primeira vez em décadas, viu um coronel sendo preso. Os dias que se seguiram à prisão do coronel Vilela foram estranhos. A cidade inteira parecia ter entrado em choque, como se alguém tivesse mexido numa colmeia e ninguém soubesse bem como reagir. Havia quem chamasse Rita de heroína, quem a chamasse de louca e quem simplesmente cruzasse a rua para não ter que cumprimentá-la. Rita descobriu que a justiça, quando finalmente acontece, não traz alívio imediato, traz cansaço. Ela passou aquela primeira semana fazendo o mínimo necessário, alimentando os animais, limpando a casa, consertando o que precisava ser consertado. Mas a fazenda, que antes parecia pesada demais para seus ombros, agora parecia estranhamente vazia, como se, removendo o perigo, tivesse removido também o propósito que a mantinha de pé. Foi Zeca quem percebeu primeiro. Ele tinha continuado aparecendo, todo dia, sempre com alguma desculpa. Precisava verificar a cerca, tinha que buscar uma ferramenta que tinha esquecido, queria ver se ela estava bem. Rita começou a esperar pelas visitas dele, a preparar café, antes mesmo de vê-lo subir pelo caminho, a sentir um vazio estranho nas tardes em que ele não aparecia. Você está bem? Ele perguntou numa manhã, enquanto os dois consertavam a porta da frente que tinha sido arrombada naquela noite. Rita segurou o martelo, ponderando a pergunta. Estava bem? Estava viva, estava livre, estava segura. Mas bem? Não sei, ela admitiu. Zeca parou de trabalhar e olhou para ela. Realmente olhou. Não o olhar rápido de cortesia, mas o olhar profundo de quem quer entender. O que está sentindo? Rita colocou o martelo de lado.
sentou-se nos degraus do alpendre. Zeca sentou ao lado dela, mantendo distância respeitosa, mas presença constante. Sinto que lutei tanto para ficar aqui, mas agora que a luta acabou, não sei mais por que estou ficando. As palavras saíram difíceis, cada uma doendo como farpa sendo retirada. Afonso se foi, a terra está aqui, mas o que a gente sonhou para ela morreu junto com ele. E eu estou cansada, Zeca, tão cansada. Zeca ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com cuidado, falou. Sabe o que aprendi tocando boiada? Que a gente não toca para frente o tempo todo. Às vezes precisa parar, deixar o gado descansar, deixar a terra respirar. Senão chega um ponto que nada aguenta mais. Rita olhou para ele, para aquele homem que tinha aparecido na vida dela como vento, de repente sem aviso, e que agora parecia tão essencial quanto o ar. E o que eu faço enquanto descanso? Vive, Zeca disse com simplicidade. Apenas vive. Não para a fazenda, não para a memória do Afonso, não para provar nada para ninguém. Vive para você. As palavras ressoaram dentro dela como sino. Viver para si mesma. Quando tinha sido a última vez que fizera isso? Não sei se lembro como, ela confessou. Zeca sorriu. Um sorriso, pequeno, gentil, que iluminou o rosto marcado dele. Então a gente descobre junto. Algo se moveu dentro do peito de Rita. Algo quente e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse nomear, uma charrete apareceu na estrada, o delegado Tertuliano acenando. Dona Rita, seu Zeca, tenho novidades. Os dois se levantaram e Rita sentiu a ansiedade apertar o estômago. Novidades podiam ser boas ou ruins, e ela tinha tido ruins demais recentemente. Tertuliano desceu da charrete com dificuldade, a barriga atrapalhando os movimentos. O coronel Vilela confessou, ele anunciou sem rodeios. Tudo. A morte do seu marido, as ameaças, tudo. O advogado dele aconselhou a fazer acordo, diminuir a pena. Rita sentiu as pernas fraquejarem. Zeca segurou o cotovelo dela firme. Afonso, ela começou, a voz quebrando. Ele realmente mandou 2 homens empurrarem ele no rio. Tertuliano disse, a voz baixa. Fizeram parecer acidente. Os homens já foram identificados, vão ser presos. Também. A dor que atravessou Rita foi física, aguda como faca. Por 3 meses ela suspeitara. Mas suspeitar e saber eram coisas diferentes. Saber tornava tudo final, irrevogável, terrivelmente real. Dona Rita, Tertuliano hesitou. Há mais. Vilela vai preso por muito tempo, mas a fazenda dele, as terras dele, vão ser leiloadas para pagar as dívidas legais. E bem, sua terra, por estar na rota que ele queria, agora vale muito mais. Tem gente interessada em comprar. Rita olhou para as próprias mãos, mãos calejadas, marcadas de sol e trabalho. Não vou vender, ela disse, e a certeza na própria voz a surpreendeu. Não? Não. Essa terra é minha. Minha e do Afonso. Ele morreu por ela, e eu quase morri por ela. Não vou entregar para ninguém. Tertuliano assentiu respeitoso. Entendo. Bem, então, acho que é isso. O julgamento vai ser daqui a alguns meses, mas o importante está resolvido. Depois que ele foi embora, Rita e Zeca ficaram parados no alpendre, o silêncio pesando. Entre eles. Foi Rita quem quebrou primeiro. Obrigada, ela disse, por tudo. Não precisa agradecer. Preciso. Você apareceu quando eu mais precisava. Não me julgou, não duvidou de mim, não tentou me proteger de mim mesma, me ajudou a lutar. Zeca se virou para encará-la completamente. Você que lutou, Rita. Eu só estava ao lado. E vai continuar? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Crua e vulnerável. Zeca piscou surpreso. Como assim? Rita tomou coragem, respirou fundo. Vai continuar ao meu lado? Quando toda essa confusão acabar, quando não tiver mais desculpa de cerca para consertar ou ameaça para enfrentar, você vai ficar? Zeca olhou para ela por um longo momento, e Rita viu tantas coisas passando nos olhos dele. Surpresa, hesitação, esperança. Rita, ele disse devagar, sou peão. Vida inteira fui de estrada, sem lugar fixo, sem raiz. Não sei se sei ficar. Aprende, ela disse, ecoando as palavras dele de antes. A gente descobre junto. E então,
Pela primeira vez desde que se conheceram, Zeca sorriu de verdade, um sorriso largo que mudou todo o rosto dele, que tirou anos de cansaço e acrescentou luz. Junto, ele repetiu. Gosto do som disso. Naquela noite, Rita dormiu melhor do que tinha dormido em meses. E quando acordou com o primeiro raio de sol, encontrou Zeca já no curral, alimentando os animais, como se sempre tivesse estado ali. Como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. As semanas se transformaram em meses, e a fazenda começou a mudar. Não era mudança dramática. Não houve reformas grandes nem construções novas, mas havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes, como se a terra mesma tivesse suspirado aliviada. Zeca passou a dormir no quarto pequeno dos fundos, o antigo quarto de hóspedes que Afonso usava para guardar ferramentas. Rita ajudou a limpá-lo, colocou lençóis limpos na cama, uma vela na mesinha de cabeceira. Não falaram sobre o que aquilo significava, sobre como era estranho e, ao mesmo tempo, natural ter outra presença na casa. Apenas aceitaram, como se aceita chuva depois da seca. As manhãs ganharam um ritmo novo. Rita acordava primeiro, preparava café, e quando Zeca aparecia na cozinha, cabelo úmido do banho frio no poço, camisa ainda com cheiro de sabão, eles tomavam café juntos em silêncio confortável. Depois cada um ia para suas tarefas, mas sempre se cruzavam durante o dia. Ela levando água para as galinhas, ele consertando uma cerca, os olhos se encontrando e trocando pequenos sorrisos que diziam mais do que palavras conseguiriam. Foi Rita quem notou primeiro as mudanças em si mesma. Pequenas coisas. Acordar sem o peso imediato da dor no peito, conseguir olhar para a foto de Afonso sem sentir vontade de chorar, rir de algo bobo que Zeca dissera. Era como se estivesse aprendendo novamente a habitar o próprio corpo, a sentir coisas além de medo e tristeza. Você está diferente, João Cuité comentou numa tarde, quando passou pela fazenda para entregar uns sacos de ração. Diferente como? Mais leve, como se tivesse largado um fardo pesado. Rita pensou sobre isso enquanto guardava a ração. Tinha largado um fardo? Ou apenas tinha aprendido a dividi-lo? À noite, depois do jantar, ela e Zeca costumavam sentar no alpendre. Às vezes conversavam sobre o dia, sobre planos para a fazenda, sobre memórias antigas. Outras vezes apenas ficavam em silêncio, ouvindo os grilos, olhando as estrelas. Foi numa dessas noites que Zeca contou sobre a cicatriz. Foi numa briga de bar, ele disse, passando o dedo pela marca que cortava a sobrancelha. Eu tinha 20 anos, achava que era um maioral. Um sujeito me desrespeitou, eu reagi, virou briga feia. Levei garrafada na cara, quase perdi o olho. E o sujeito? Morreu. Não por minha mão, mas na confusão geral. E eu carreguei essa culpa por anos. Achava que tinha sido minha culpa, que se eu não tivesse reagido... Rita viu a dor antiga nos olhos dele, e sem pensar, estendeu a mão e tocou a cicatriz com delicadeza. Zeca fechou os olhos ao toque. Você estava defendendo sua honra, ela disse suavemente. Estava defendendo meu orgulho. Aprendi depois que nem toda briga vale a pena lutar. E essa? Rita perguntou, referindo-se à luta que tinham travado juntos. Valeu? Zeca abriu os olhos, pegou a mão dela que ainda tocava seu rosto e a segurou com cuidado. Essa valeu, ele disse, porque não era sobre orgulho, era sobre justiça. Rita sentiu o coração acelerar com o toque. As mãos deles ficaram entrelaçadas por um momento que pareceu eternidade. Depois Zeca soltou, devagar, respeitoso. Mas algo tinha mudado. Uma linha tinha sido cruzada, suave e inevitavelmente. Na semana seguinte, chegou uma carta da cidade. O julgamento de Vilela estava marcado para dali a um mês. Rita seria chamada para testemunhar. A notícia trouxe de volta a ansiedade que ela pensava ter superado. A ideia de enfrentar Vilela novamente, de reviver tudo na frente de estranhos, de ter que contar e recontar a história da morte de Afonso. Não precisa ir sozinha, Zeca disse quando a viu pálida, relendo a carta pela terceira vez. Vou com você. Você não pode entrar na corte. Então espero do lado de fora, mas vou estar lá. Rita olhou para ele, para aquele homem que tinha se tornado tão essencial em sua vida sem que ela percebesse, e sentiu lágrimas queimarem os olhos.
Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que ficou? Por que se importa? Zeca ficou em silêncio por um momento longo. Quando falou, a voz saiu baixa, mas firme. Porque a vida inteira eu fugi. De lugar, de pessoas, de sentimentos. Achava que ficar em um lugar era prisão. Mas então te conheci. Vi você lutando com tudo que tinha para não perder seu chão e entendi que raiz não é prisão. É escolha. Ele deu um passo mais perto e Rita prendeu a respiração. Eu escolho ficar, Rita. Escolho estar aqui com você, enfrentando o que vier, se você me deixar. As lágrimas finalmente caíram, quentes nas bochechas de Rita. E pela primeira vez desde a morte de Afonso, não eram lágrimas de dor. Eram de algo novo, assustador e maravilhoso. Eu deixo, ela sussurrou. Zeca levantou a mão devagar, limpou uma lágrima com o polegar, o toque tão gentil que quase doeu. Então está decidido. Naquela noite, Rita tirou o terço da avó do bolso, o terço que carregava para todo lado desde a morte de Afonso, como amuleto e lembrança. Olhou para as contas gastas, para o crucifixo pequeno, e sentiu que era hora de deixar ir. Não a memória, não o amor, mas o peso. Colocou o terço na gaveta da cômoda, ao lado da foto de casamento. Sempre estaria ali quando ela precisasse, mas não precisava mais estar sempre com ela, constante lembrança de perda. Podia começar a carregar outras coisas. Esperança, talvez. Futuro. Quando deitou na cama, ouviu Zeca se movendo no quarto dos fundos. Passos leves, o rangido da cama velha, aceitando peso novo. E pela primeira vez em meses, Rita não se sentiu sozinha. Na casa grande demais. Sentiu-se em casa. O mês passou mais rápido do que Rita esperava. Entre preparar a fazenda para sua ausência durante o julgamento e lidar com a ansiedade crescente, os dias se misturaram num borrão de tarefas e preocupações. Mas havia também momentos de quietude, pequenas alegrias que ela aprendeu a reconhecer e guardar, como a manhã em que encontrou Zeca consertando o telhado do curral sem que ela tivesse pedido, apenas porque notara que estava precisando. Ou à tarde em que ele trouxe flores silvestres do pasto e as colocou num jarro na mesa da cozinha, sem dizer nada, apenas deixando o gesto falar por si. Rita começou a permitir-se sentir novamente. Não era fácil. Cada emoção positiva vinha acompanhada de culpa, como se estivesse traindo a memória de Afonso ao se permitir felicidade. Mas Zeca, com paciência infinita, a lembrava gentilmente que viver não era traição. Afonso não ia querer você parada no tempo, ele disse numa noite. Ia querer você feliz. As palavras ficaram com Rita, ecoando nos momentos difíceis. A véspera do julgamento chegou cinza e chuvosa. Rita arrumou a mala pequena, uma muda de roupa, o terço da avó, uma foto de Afonso. Zeca preparou os cavalos, verificou as ferraduras, encheu os borrachos de água. Pronta? Ele perguntou quando o primeiro raio de sol rompeu as nuvens. Rita olhou para a fazenda, o pasto verde, a casa de taipa, o curral. Era sua, toda sua, comprada com sangue e lágrimas. Pronta, ela disse. A viagem até a cidade foi longa e silenciosa. Zeca cavalgava ao lado dela, presença constante. Quando cruzaram a ponte sobre o Rio das Almas, o rio que tinha levado Afonso, Rita sentiu o peito apertar, mas não parou. Apenas olhou para a água escura e pensou que rios, como vidas, seguem em frente. Santa Rita do Araguaia estava agitada quando chegaram. O julgamento era o maior acontecimento em décadas. A praça estava cheia. Conversas aconteciam em grupos. Olhares curiosos seguiam Rita. Ignore, Zeca murmurou. São só curiosos. Eles se hospedaram na pensão da Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil que não fez perguntas desnecessárias. Rita ficou num quarto pequeno, mas limpo, com janela para a rua. Zeca ficou no quarto ao lado. Naquela noite, Rita não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade. Cachorros latindo, vozes distantes, o sino da igreja marcando as horas. Quando o relógio bateu meia-noite, ouviu batida suave na porta. Rita? A voz de Zeca era baixa. Está dormindo? Ela abriu a porta.
Zeca estava de pés descalços, camisa aberta no peito. Não consigo dormir, ela admitiu. Nem eu. Ele hesitou. Posso entrar? Rita se afastou, deixando-o passar. Zeca sentou na única cadeira do quarto e Rita sentou na cama. Ficaram assim em silêncio confortável até que Rita finalmente falou. Estou com medo. De quê? De amanhã. De ter que contar tudo de novo. De ver o rosto de Vilela. De... Ela parou, respirou fundo. De que nada mude. De... que ele saía impune. Zeca se levantou. Veio sentar ao lado dela na cama, mantendo distância respeitosa. Ele não vai sair impune. Tem provas demais, testemunhas demais. E mesmo que por algum milagre saísse, você já venceu, Rita. Recuperou sua terra, sua dignidade, sua vida. Ninguém pode tirar isso de você. Rita olhou para ele, para o rosto marcado de sol, para os olhos que haviam de verdade. Você me salvou. Ela sussurrou. Não. Zeca balançou a cabeça. Você se salvou. Eu só estava ao lado. E então, porque o momento pedia, porque não conseguia mais segurar, Rita se inclinou e encostou a testa na dele. Zeca congelou por um instante. Depois levantou a mão e tocou o rosto dela com delicadeza infinita. Rita, fica, ela pediu. Só até eu dormir, por favor. Zeca assentiu. Rita se deitou e ele ficou sentado ao lado da cama, segurando a mão dela até que o sono finalmente veio, gentil e reparador. Quando Rita acordou com o primeiro raio de sol, Zeca já tinha voltado para o próprio quarto. Mas a cadeira ainda estava quente onde ele sentara, e Rita sentiu-se pela primeira vez em muito tempo protegida. O tribunal era um prédio antigo de paredes grossas e janelas altas, cheirando a mofo e papel velho. Rita entrou com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Zeca ficou do lado de fora, como prometera, mas quando ela olhou para trás antes de entrar, viu-o acenando. E isso bastou. A sala estava lotada. Rita reconheceu rostos, vizinhos, comerciantes, curiosos, e sentado entre dois guardas, o coronel Vilela. Ele tinha envelhecido desde a última vez que o vira, o rosto mais magro, os olhos fundos. Mas quando seus olhares se cruzaram, Rita viu que a arrogância ainda estava lá, diminuída, mas presente. O julgamento começou. O promotor chamou testemunhas. Nica e os outros dois homens que tinham invadido a fazenda, cada um confirmando que Vilela os contratara. Chamou o delegado Tertuliano, que apresentou as provas. Chamou João Cuité e Minervino, que relataram o que o tinham visto. E então chamou Rita. Ela subiu ao banco das testemunhas com as pernas bambas, jurou sobre a Bíblia dizer a verdade. Sentou-se. O promotor era homem jovem, sério, de óculos redondos. Dona Rita, pode nos contar com suas palavras o que aconteceu? Rita respirou fundo e começou. Contou sobre a morte de Afonso, sobre as ameaças, sobre o medo que sentia todas as noites. Contou sobre a cascavel no paiol, sobre a voz na madrugada, sobre a decisão de lutar em vez de fugir. Sua voz tremeu, em alguns momentos, mas nunca quebrou. Quando terminou, o advogado de Vilela, um homem de terno caro e sorriso falso, tentou desacreditá-la. Sugeriu que ela tinha inventado as ameaças, que estava buscando vingança por não conseguir lidar com o luto, que talvez a morte de Afonso tivesse sido acidente mesmo. Rita ouviu tudo em silêncio e, quando ele terminou, olhou diretamente para o juiz. Eu sei o que vivi, ela disse firme, e sei o que esse homem tirou de mim. Não preciso convencer ninguém. A verdade está nas provas, nos depoimentos, na confissão dele mesmo. Só quero justiça, não por mim, por Afonso. O silêncio que se seguiu foi total. Até o advogado pareceu sem palavras. O juiz, um homem idoso de barba branca e olhos cansados, bateu o martelo. A testemunha pode descer. Rita voltou para seu lugar, as pernas fracas, mas o coração mais leve. Tinha dito o que precisava dizer. O julgamento continuou por mais 2 horas. Vilela foi chamado a depor, negou tudo, culpou seus empregados. Mas a cada palavra ficava mais claro que estava mentindo. Finalmente, o juiz se retirou para deliberar. A espera foi agonia. 15 minutos que pareceram horas. Quando ele voltou, a expressão era grave. Coronel Haroldo Vilela, ele disse, a voz ecoando na sala silenciosa.
Este tribunal o considera culpado de intimidação, invasão de propriedade, conspiração e envolvimento na morte de Afonso Hartmann. É sentenciado a 15 anos de prisão. O baque do martelo cortou o ar como trovão. Vilela se levantou cambaleando, gritando que era injustiça, que tinham se vendido, que ia recorrer. Mas os guardas já o levavam, e sua voz foi se perdendo nos corredores. Rita ficou sentada, imóvel. 15 anos. Não traria Afonso de volta. Não apagaria as noites de medo. Mas era algo. Era reconhecimento. Era justiça. Quando saiu do tribunal, encontrou Zeca esperando nos degraus, exatamente onde prometera estar. Ele a olhou questionador e Rita apenas assentiu. Acabou, ela disse. Zeca abriu os braços e pela primeira vez desde que se conheceram, Rita se permitiu abraçá-lo completamente. Encostou o rosto no peito dele, sentiu o cheiro de couro e sol e finalmente chorou. Não de tristeza, de alívio. Eles voltaram para a fazenda 2 dias depois. A viagem de retorno foi diferente da ida. Mais leve, quase alegre. Zeca cantarolava baixinho antigas canções de boiadeiro e Rita se pegou sorrindo sem motivo aparente. Quando a fazenda apareceu no horizonte, Rita sentiu o peito apertar. Mas era aperto bom, de reconhecimento, de pertencimento. Era seu lar. Finalmente, verdadeiramente seu. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Rita e Zeca trabalharam lado a lado para melhorar a propriedade. Consertaram cercas, reformaram o curral, plantaram uma horta. Zeca trouxe suas poucas posses, uma sela velha, algumas roupas, uma faca de cabo de chifre que pertencera ao pai, e as acomodou no quarto dos fundos, como se sempre tivessem pertencido ali. As refeições viraram rituais. Rita cozinhava. Zeca ajudava descascando batatas ou cortando lenha. Comiam juntos, conversando sobre o dia, fazendo planos para o futuro. Pequenas intimidades foram se acumulando. Ela consertando um botão da camisa dele, ele trançando o cabelo dela quando as mãos doíam do trabalho. Os vizinhos começaram a aceitar a situação, ainda que com ressalvas. Alguns comentavam, outros julgavam. Mas Rita descobriu que não se importava. Tinha passado tempo demais se preocupando com a opinião alheia. Foi numa tarde de outubro, com o céu limpo e o ar quente, que Rita finalmente tomou coragem. Estava no alpendre costurando uma meia quando Zeca chegou do pasto, suado e cansado. Zeca, ela chamou antes que ele entrasse. Tem uma coisa que preciso dizer. Ele parou, virou. A expressão dele era aberta, atenta. Rita colocou a costura de lado, levantou-se. Você disse que ia ficar, que escolhia estar aqui. Disse, e é verdade. Mas até quando? Até quando vai dormir no quarto dos fundos, como se fosse hóspede? Até quando vamos fingir que isso é só amizade? Zeca ficou muito quieto. Rita continuou, o coração batendo forte. Eu sei que é cedo. Sei que Afonso morreu faz menos de 1 ano. Sei que as pessoas vão falar, vão julgar, mas eu... Ela respirou fundo. Eu me apaixonei por você, Zeca. E não sei mais como esconder isso. O silêncio que se seguiu foi interminável. Zeca deu um passo, depois outro, até ficar bem perto dela. Rita, ele disse, a voz rouca, tenho medo de não ser suficiente. Sou só um peão, sem terra, sem dinheiro, sem... Você é tudo o que eu preciso, Rita interrompeu. Não preciso de terra. Tenho terra. Não preciso de dinheiro. Tenho trabalho. Preciso de você, do jeito que é, com tudo que traz. Zeca levantou a mão, tocou o rosto dela com delicadeza que contrastava com as mãos calejadas. Eu também me apaixonei por você, ele confessou. Desde o primeiro dia, acho. Mas não sabia se tinha o direito de... Rita o interrompeu com um beijo. Foi suave, hesitante, perfeito. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos úmidos. Fica, ela sussurrou. De verdade. Não como peão, não como ajudante. Fica como companheiro, como parceiro, como seu, Zeca completou. Como meu, Rita concordou. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram como casal. E quando a noite caiu e o silêncio do sertão envolveu a fazenda, não havia mais 2 quartos ocupados. Apenas um. E estava tudo bem. O primeiro ano foi de adaptação. Rita e Zeca aprenderam a
viver juntos, a dividir espaço e sonhos. Houve brigas, pequenas, sobre coisas bobas como onde guardar as ferramentas, ou se devia plantar milho ou feijão. Mas houve também risos, cumplicidade, momentos de pura alegria. A fazenda prosperou. Com 2 pares de mãos trabalhando, conseguiram expandir o pasto, comprar mais gado, melhorar a casa. Rita descobriu que tinha jeito para números e começou a cuidar das contas com eficiência surpreendente. Zeca, por sua vez, revelou talento para a negociação, conseguindo melhores preços pelos bezerros. A cidade finalmente aceitou a união. Ajudou que Rita nunca escondesse, nunca fingisse vergonha. Quando perguntavam sobre Zeca, ela dizia com simplicidade: "É meu companheiro." E a firmeza na voz não deixava espaço para julgamento. No aniversário de 2 anos da morte de Afonso, Rita foi até o Rio das Almas, sozinha. Levou flores silvestres e ficou na margem, olhando para a água que tinha levado seu primeiro amor. "Obrigada," ela disse para o rio, para o céu, para Afonso onde quer que estivesse. "Por tudo que me deu, pelas lembranças, pela terra, pela força que não sabia que tinha. E, desculpa, por seguir em frente. Espero que entenda." O vento soprou suave, mexendo as folhas das árvores, e Rita escolheu acreditar que era a resposta, que era permissão, que era bênção. Quando voltou para casa, Zeca estava no alpendre, esperando. Não perguntou onde ela estivera. Apenas abriu os braços, e Rita se aninhou neles, sabendo que estava exatamente onde devia estar. "Estou pensando em algo," ela disse depois de um tempo. "No quê?" "Em casar. De verdade, na igreja, com festa e tudo." Zeca se afastou para olhar para ela, surpreso. "Tem certeza?" "Tenho. Já passamos por tanta coisa, já somos um casal de qualquer jeito. Quero que seja oficial. Quero usar aliança e te chamar de marido." Zeca sorriu daquele jeito que iluminava o rosto todo. "Então vamos casar." E assim fizeram. Foi cerimônia simples na igrejinha de Santa Rita, com João Cuité e Minervino como padrinhos e metade da cidade presente. Rita usou vestido branco simples, cabelo solto, flores no buquê. Zeca usou terno emprestado que ficou um pouco apertado nos ombros, mas ele estava lindo mesmo assim. Quando o padre perguntou se ela aceitava Zeca como esposo, Rita não hesitou. "Aceito." E quando foi a vez de Zeca, ele olhou para ela como se estivesse vendo um milagre. "Aceito." O beijo que selou o casamento foi acompanhado de aplausos, e pela primeira vez em anos, Rita se sentiu completamente, totalmente feliz. A festa foi no pasto da fazenda, com música de viola, comida farta e cachaça que correu solta. Dançaram até as pernas doerem, riram até a barriga doer, viveram cada segundo como se fosse presente precioso. E quando a noite caiu e os convidados foram embora, Rita e Zeca ficaram sozinhos sob o céu estrelado, abraçados, em silêncio. "Obrigada," Zeca disse de repente. "Por quê?" "Por me deixar ficar, por me dar raiz, por me fazer acreditar que eu podia ter lar." Rita apertou o abraço. "Obrigada a você, por me mostrar que dor não é fim, que é possível recomeçar, que amor pode vir de onde menos se espera." Ficaram assim até o sono chegar, e quando acordaram na manhã seguinte, foi no mesmo quarto, na mesma cama, juntos. Como seria dali em diante, como sempre deveria ter sido. 5 anos depois, a fazenda era quase irreconhecível. Onde antes havia apenas pasto simples, agora cresciam árvores frutíferas que Zeca plantara pacientemente. O curral tinha sido reformado e ampliado. A casa ganhara varanda maior, janelas novas, pintura fresca. Mas a maior mudança não estava na terra, estava nas pessoas. Rita tinha 42 anos e algumas rugas novas nos olhos, rugas de rir, de sorrir ao sol. Zeca tinha cabelo mais grisalho, mas o olhar permanecia firme, seguro, e correndo entre eles, em tarde de domingo ensolarado, uma menina de 3 anos de cabelos escuros e olhos curiosos. "Papai, mamãe, olha o passarinho." Rita observava a filha, Maria Afonso, batizada em homenagem ao primeiro amor de Rita e ao novo começo que Zeca representava, e sentia o peito transbordar. Não tinha sido gravidez fácil. Demorou anos para acontecer, veio acompanhada de medo e incerteza. Mas quando Maria nasceu,
perfeita e barulhenta, Rita entendeu que algumas coisas valem cada segundo de espera. Tá vendo como ela se parece com você? Zeca comentou, sentando ao lado de Rita no alpendre. Tem seus olhos, Rita rebateu, mas tem sua teimosia. Riram juntos, aquele riso confortável de quem se conhece profundamente. Naquela tarde, depois que Maria dormiu embalada pela rede, Rita e Zeca caminharam pela fazenda. Não tinha motivo específico. Apenas queriam sentir a terra sob os pés, tocar as cercas que tinham construído juntos, olhar para tudo que tinham alcançado. Você se arrepende? Rita perguntou de repente. De quê? De ter ficado, de ter escolhido essa vida. Você era livre, ia para onde quisesse. Agora está preso aqui, com responsabilidades, com família. Zeca parou e virou-se para ela completamente. Rita, escuta bem o que vou dizer. Essa é a melhor prisão que podia existir. Passei a vida inteira procurando liberdade, e só descobri o que ela era quando encontrei você. Liberdade não é poder ir embora, é querer ficar. Rita sentiu lágrimas queimarem os olhos, lágrimas boas, de gratidão. Eu te amo, ela disse. Eu te amo, ele respondeu. Ficaram parados no meio do pasto, abraçados, enquanto o sol se punha tingindo tudo de dourado e laranja. A terra ao redor era testemunha silenciosa de tudo que tinham passado. A dor, a luta, a vitória, o amor. E a terra, Rita percebeu, tinha suas próprias histórias. Tinha visto gerações virem e irem. Tinha absorvido suor e sangue e lágrimas. Tinha sido palco de nascimentos e mortes, de começos e fins. Mas continuava ali, sempre ali, firme e constante, como as raízes que permanecem. Sabe o que vou ensinar para Maria? Rita disse depois de um tempo. O quê? Que terra não é só chão. É memória, é história. É tudo que viemos antes e tudo que seremos depois. E que lutar pela terra não é teimosia. É honrar quem veio antes e proteger quem vem depois. Zeca assentiu, sério. E que mulher pode segurar terra tão bem quanto o homem? Melhor. Rita corrigiu com um sorriso. Melhor, Zeca concordou rindo. Quando voltaram para casa, a noite já tinha caído completamente. Maria dormia profundamente, as bochechas rosadas, os cachos espalhados no travesseiro. Rita a cobriu com cuidado. Beijou a testa morna. Depois foi para o próprio quarto, onde Zeca já esperava. Mas antes de deitar foi até a gaveta da cômoda e tirou o terço da avó, aquele que carregara por tanto tempo como peso e lembrança. Passou os dedos pelas contas gastas, sentindo a história impregnada ali. O que está pensando? Zeca perguntou. Que um dia vou dar isso para Maria e vou contar para ela tudo o que passamos, não para assustá-la, mas para que saiba de onde veio, para que entenda que força não é nunca cair, é levantar sempre que cair. Ela vai ser forte, Zeca disse com certeza. Tem você como mãe. Rita guardou o terço de volta, apagou a lamparina e deitou ao lado do marido. Na escuridão aconchegante do quarto, ouviu os sons familiares, grilos lá fora, vento nas árvores, respiração de Zeca ao lado. E pela primeira vez em muito tempo, Rita pensou em Afonso sem dor. Pensou nele com carinho, com gratidão, com paz. Ele tinha sido parte importante da história dela, mas não era a história toda. A história continuava. Todos os dias continuava. Com cada amanhecer, cada trabalho no pasto, cada riso de Maria, cada olhar trocado com Zeca. A terra permanecia, as raízes se aprofundavam. E Rita Hartmann, agora Rita Barros, finalmente entendia o que significava estar em casa. Não era lugar, era sentimento, era escolha, era amor, era despertar todo dia e escolher ficar, escolher lutar, escolher viver. E enquanto o sono a levava, suave e gentil, Rita sorriu, porque sabia, com cada fibra do ser que tinha escolhido certo, que as raízes que plantara naquela terra eram profundas o suficiente para resistir a qualquer tempestade, e que, acontecesse o que acontecesse, ela não estava mais sozinha. Nunca mais estaria.